Recompensa da Honra, a série que tem abençoado as nossas vidas. Pastor Ailton trouxe semana passada a ministração de nós estarmos aqui honrando, né, os líderes civis. Você hoje vai fazer o seu papel de cidadão, de estar aí votando, né, no segundo turno. E eu peço a você, nós pastores, nós não estamos aqui no altar para dizer quem você deve escolher votar. A única coisa que nós podemos dizer a você e orientar: ore ao Senhor, pesquise sobre este que vai estar 4 anos liderando a cidade de São Paulo. E nós precisamos que você entenda que é todo aquele que é contra as normas da prática da palavra, você precisa entender que não é a posição que deve estar no governo. Eu sei que todo mundo que está no governo hoje quer cuidar do pobre. Pobre é necessário ter para que eles também ganhem a causa daquilo que eles querem. O pobre a gente sempre vai ter, e as necessidades também. Não é isso que faz com que você coloque alguém lá em cima. O papel do político, do pastor, da liderança, da nação, do governo é cuidar dos órfãos, da viúva e dos necessitados. Isso é um papel de obrigação de todo aquele que governa. Mas você tem que entender que existem ideologias que não fazem parte da palavra de Deus. Lembre-se disso. Você tem o poder nas mãos hoje de colocar no governo de 4 anos a quem vai estar governando. Pastora, podemos colocar aquele que vai perseguir a igreja, que não vai perseguir a igreja, nós não sabemos. Até chegar no altar, todo mundo apoia todo mundo sobe, faz promessas, ok? Isso não significa nada, porém uma coisa eu digo: a igreja do Senhor sempre foi perseguida, desde os primórdios. Desde os tempos, a igreja. Agora, quando ela se envolveu com a política, e o negócio entornou mais ainda. Por isso eu digo a você que o nosso papel aqui é orar pela nossa nação, incentivar você a continuar crendo que Deus está conosco. Quem nos governa é o Senhor, amém? Quem nos governa é o Senhor, mas você é cidadão, e como cidadão você é responsável pelo voto. Quando chegar lá, você começar a reclamar: porque está acontecendo assim, assim, assado, com a igreja católica, com a igreja evangélica, com a religião, aí não tem mais como nós reclamarmos, ok? Está nas suas mãos aquilo que vai estar governando, ou nas nossas mãos, porque eu não voto em São Paulo, eu voto em Guarulhos, e eu não tenho muito conhecimento dos governantes de Guarulhos. A minha parte foi procurar pessoas idôneas, sérias, que conhecem muito bem os candidatos, porque eu votava aqui em São Paulo, e eu fiz a minha pesquisa. Fui orar e vou votar. Agora não sei quem vai estar ali. E quem estiver ali foi a vontade do Senhor, e Deus vai fazer a sua parte. Amém? O governo faz a nossa, nós fazemos a nossa, e Deus vai fazer a dele. Agora cuide bem daquilo que você vai colocar lá, porque se você colocar algo que não convém à palavra, você está em rebelião diante do Senhor, ok? Contra a palavra. Agora nós estamos falando contra a palavra do Senhor. O pastor nos ensinou muito bem na semana passada, e eu acredito que você pode pensar e refletir. Então hoje nós vamos falar sobre honrando os nossos líderes domésticos. Hoje você vai estar ali comigo aprendendo esta palavra, ok? A palavra do Senhor diz lá em Efésios, capítulo 6, versículo 2 e 3, ok? É importante você entender isso, e eu sei que o Espírito Santo de Deus vai falar muito ao nosso coração. Hoje deixe a Bíblia aberta, porque serão muitos versículos que nós vamos estar aqui aprendendo sobre os líderes domésticos. Quem são os líderes domésticos, gente? Hein? Pai e mãe, avô, avó, o tio, aquele e a tia que estão sobre a tua autoridade, que vocês estão sobre, nós estamos sobre a autoridade. E a palavra do Senhor diz: honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com que, gente? Com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Pai, nós queremos te adorar e te bendizer nesta manhã, porque nós cremos que o Senhor tem uma palavra para o nosso coração, e queremos aqui entregar tudo aquilo que o Senhor nos trouxe. E eu tenho certeza e convicção, Senhor, que
cada um aqui tem pai, mãe, e se foram hoje para a glória e não estão mais na terra, nós temos o Senhor como a nossa ação. Tu és o nosso Pai e o Senhor é que nos guia. E nós cremos, Senhor Jesus Cristo, que esta palavra terá continuidade daquilo que, Senhor, pastor Ailton e os nossos amados pastores que nos antecederam estão nos incentivando a crer. Porque nós queremos ser recompensados. Nós queremos receber presentes do Senhor. E hoje, nesta manhã, eu quero profetizar, Senhor, que a liberação de presentes aqui neste lugar. E eu creio que o Senhor vai fazer valer todos os teus propósitos nas nossas vidas. Em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Aprendamos aqui que se nós temermos a Deus, e a gente sempre diz isso, eu temo ao Senhor. Quem teme ao Senhor, ele vai aprender a honrar os seus líderes. E dentro dessa liderança, existem 4 coisas muito importantes que você precisa saber. Líderes civis. É aquele que é um político, um delegado, um policial, um bombeiro, soldado, ou qualquer pessoa que ocupe uma área de governo. Então, quando você estiver diante de um soldado, diante de um policial, você precisa honrar, você precisa respeitar, você precisa valorizar a pessoa que está na sua frente como autoridade. Na área social, está dizendo aí que é os que estão debaixo de autoridade educacional. Quem são eles? Professores, diretores de escola, de faculdade, né? Os empregadores, os patrões, os treinadores. São esses aqueles que nós temos que ter respeito e também admiração. Da família, você já sabe, pai e mãe, tio, avó, tia. É muito importante a gente entender que eles também estão num patamar de autoridade sobre nós para nos abençoar. E também os líderes eclesiásticos, que são os líderes religiosos, sejam evangélicos, sejam católicos, aonde você estiver aí na sua ação, né, debaixo de uma cobertura, esses aí são responsáveis por você. Hoje nós vamos estar tratando sobre o doméstico, então nós vamos falar sobre família hoje, o que é muito importante para nós. E o versículo diz, né, honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com a promessa para que você vá o quê, gente? Olha só, para que você vá o quê? Bem, e viva o quê? Quem quer viver muito ainda? Ok? Nós queremos viver muito, e eu creio que muitos aqui vão viver. A família do Edivaldo viveu, a nona, que ele diz, né? Viveu até 104 anos. Uau! Hein, gente? Ela faleceu porque realmente tinha que ir embora mesmo. Mas a única coisa é que ela tinha uma pequena deficiência na visão. Mas muito pequena, mas muito lúcida. Eu não sei, eu falo, oh Jesus, eu vou aguentar de volta até os 104, hein? É, coisa boa, hein? E isso é maravilhoso saber disso. Honrar nossos pais, gente, não é uma sugestão. A gente precisa entender que honrar pai é um mandamento. O que é um mandamento, gente? É uma ordem. Então o Senhor diz, honra teu pai e tua mãe. E dentro desse caminhar, há um versículo de João, capítulo 14, e eu quero que você veja, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Esse é o que me ama. E aquele que me ama, olha só, será amado de quem? De meu Pai. Aquele que ama Jesus, o Filho, será amado pelo Pai. E eu, Jesus, ele está dizendo, o amarei. E o quê? E me manifestarei a Ele. Então, se você ama ao Senhor Jesus, quantos amam ao Senhor Jesus? Você ama, porque você está aqui e está aqui para adorá-lo nesta manhã. Sentiu a presença dEle na hora da adoração? Sentiu a presença dEle no despertar, esse sol lindo, gostoso que nós estamos vivendo isso? Ele está manifestando o seu amor sobre nós. Eu me manifestarei a você. Não pense que Jesus só se manifesta dentro da igreja, gente. Jesus se manifesta na nossa vida em todo lugar por onde nós passamos. A alegria do Senhor está constantemente conosco. Como também no 2 João 1,6 diz, e o amor é este, que andemos o quê? Segundo os seus mandamentos. E este é um mandamento
mandamento, como já desde o princípio, olha só, ouvistes, que andais nele. Não há possibilidade de você dizer que teme a Deus, que honra a Deus e não guarda e não pratica a sua palavra. É interessante a gente entender que ao recebermos ao Jesus, você recebeu Jesus como teu Senhor e Salvador um dia, Ele transformou as nossas vidas e nos tornou o quê? Nova criatura. As coisas velhas o quê, gente? Ó, se passaram e eis que tudo o quê? Se fez novo. Fomos vivificados em Cristo, somos redimidos pelo poder do sangue, somos restaurados pelo poder do sangue. Nós temos a presença de Jesus aqui conosco. E quando nós dizemos assim, ó, eu sou nova criatura e o Senhor é tudo em mim, qual que é a minha posição e maior desejo do coração? É de agradar ao Senhor. E a palavra do Senhor diz que aquele que anseia por agradar ao Senhor obedece. Veja lá em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 19, que diz o seguinte, ó, a circuncisão não significa nada, e a incircuncisão também nada. E o que importa é o que, gente? Obedecer o quê? Os mandamentos do Senhor. Paulo estava dizendo sobre a circuncisão, porque a circuncisão era a aliança de Abraão com Deus, quando o Senhor falou para que ele circuncidasse os primogênitos, sejam eles homens ou animais, todos eles eram entregues à aliança. Porém, Jesus hoje, pelo seu sangue, ele é a nova aliança. Então, Paulo está dizendo assim, ó, para os judeus e para os gentios, não precisamos mais disso, que os judeus fiquem aí com a sua posição e que os gentios não precisem se circuncidar, porque do momento que recebe a Cristo, entende, ele já tem a nova aliança. Então, ele está dizendo assim, olha, não precisa circuncidar, o que basta é o seguinte, você o quê? Obedecer. E a obediência é que traz a bênção para nós. Diante dessa realidade, quem não guarda ou ignora os mandamentos do Senhor, significa, gente, que não teve um encontro genuíno com Cristo. Você pode estar dentro da igreja, você pode estar cultuando dentro da igreja, você pode até cear, você pode até ofertar, você pode até dizimar, mas se você não guarda a palavra e não a pratica, significa que você não teve um encontro genuíno com o Senhor. É tão interessante você dizer assim, eu sou cristão. Quantas atitudes de cristãos que estão sendo uma vergonha por aí. Onde nós falamos assim, eu creio em Cristo, Ele vive em mim, porém o seu estilo de vida é incoerente. Aquilo que Ele fala. E dentro dessa realidade, Mateus capítulo 17, Mateus 17, coloca aí, ou 7, 20, isso mesmo. Diz o seguinte, olha, portanto, olha só, pelos seus frutos, olha aí, ó, os conhecereis. Quem está dizendo em Mateus, gente? Jesus, tá? Mateus, ele só está colocando ali aquilo que Jesus disse, olha só. Portanto, pelos seus frutos o conhecereis. E olha mais profundo ainda no versículo 21, ó. Nem todo o que me diz, ó, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Fui eu que disse, gente? Quem é que está dizendo isso, gente? O Senhor Jesus. Mas aquele que faz o quê? A vontade de meu Pai que estás no céu. Se eu e você fazemos e praticamos a vontade do Senhor, o céu está para nós. Por isso não adianta nós chegarmos aqui e dizer assim, depois do arrebatamento, ou quando Jesus estivermos ali, alguém bater na porta e dizer assim, Senhor, abre a porta. Senhor, olha, em teu nome eu profetizei. Em teu nome eu clamei. Em teu nome ganhei pessoas para Cristo. Em teu nome falei do Evangelho. O Senhor vai dizer assim, para trás de mim que eu não te conheço. Porque se você me conhece, se você anda comigo, os meus mandamentos vão te guiar. A minha ação vai te guiar, o meu poder vai te guiar. É muito interessante nós entendermos que se considerarmos os mandamentos de Deus ou tratamos de forma superficial, o que tem de gente tratando Deus de forma superficial dentro das igrejas é inacreditável. A gente entende que aquele que trata as coisas de Deus de forma superficial tem que olhar para o coração e dar uma analisada se realmente está com Deus. Se realmente faz parte do corpo de Cristo. Olha o que a Bíblia diz em 1 João, né? Cartas de João 2,4. Olha só. Aquele que diz, olha só, eu conheço
e não guarda os seus mandamentos, ele é o que, gente? É mentiroso. E nele não está o quê? A verdade. Mas qualquer que guarda, olha, qualquer um. Não é só para o crente da Batista, da Presbiteriana, mas aquele que guarda a sua palavra, o amor de Deus, olha gente, está onde? Nele. Olha só, verdadeiramente o que? Aperfeiçoado. Ou seja, nós estamos sendo o que aqui, gente? Aperfeiçoado. Nós não somos perfeitos. Não há perfeição aqui dentro da igreja. Muitas pessoas dizem, eu não vou na igreja não, porque está cheio de gente doente, está cheio de gente problemática. Aqui é o lugar para isso, gente. Aqui é o lugar, porque Jesus não veio para os sãos. O Senhor veio para quem, gente? Para os doentes. E nós cremos que quando você entra doente aqui, pelo poder do Espírito e da palavra, você é aperfeiçoado e sai daqui curado. O fato não é o seguinte, a gente não quer que você fique aqui doente. Você vem de lá doente, mas quando entrar na casa do Pai, saia daqui curado. Saia daqui, eu sinto a presença de Deus desde o começo do culto, estou arrepiada e não está frio. Deus está aqui neste lugar e o amor do Pai está nos aperfeiçoando aqui nesta manhã. A presença de Deus se move sobre nós. Sabe por quê? Ele diz que nós somos mentirosos. Quem é o pai da mentira, gente? Não é isso que João 8 diz? Não está aí no versículo. Eu não sei se eu coloquei. 8:44 diz assim, ó, quando o Satanás profere mentira, ele fala do que é próprio. Porque é mentiroso e pai da mentira. Então, se eu e você mentimos, quem é o meu pai aqui? É forte, gente? É forte isso. E o que tem de crente mentiroso, o que tem de mentira, tanto nos altares das igrejas, e aí eu fico pensando, quem é que está governando isso? A Bíblia fala que Jesus, ele é a verdade. E a verdade nos, o quê? Liberta. Mas primeiro eu preciso conhecer o quê, gente? A verdade. E conhecereis a verdade. Então, vem pelo caminho de você tomar uma atitude. Para eu querer conhecer, eu tenho que procurar algo. Eu tenho que buscar algo. Então, o nosso Senhor está aqui para nos ensinar que honra é você valorizar. Mas uma vez eu quero dizer que honra é você estimar, é você ter um olhar favorável. Honrar é você ter consideração. Quem está aqui neste lugar, não é o poder do Espírito Santo de Deus? Então nós honramos ao Senhor quando acordamos de manhã e dizemos assim, o meu olhar é tão favorável a Ti, que eu vou passar por cima de todas as minhas questões físicas e emocionais e vou para a Tua casa Te adorar, porque eu sei que quando eu chegar ali, a Tua glória irá se manifestar e eu serei abençoado. Eu Te entrego a adoração e o Senhor derrama sobre mim a sua graça. É por isso que eu e você precisamos entender que quando nós olhamos para os nossos pais com olhos de honra, nós nos comunicamos com eles com respeito e com admiração. Então, a honra, ela pode ser demonstrada de várias formas. Se tem aí, coloca, por favor. Atos, palavras e até o que, gente? Pensamentos. Então, os meus atos, as minhas palavras e os meus pensamentos, que só Deus vê, né, pastor? Ele é onisciente, onipresente, ele é onipotente, ele vê tudo e sabe exatamente o que você está pensando aqui agora. Se aquilo que estou pregando aqui, talvez você esteja sentado aí dizendo, balançando a cabeça, mas às vezes o coração está sendo negativo. E dentro dessa realidade, a palavra diz, mas toda verdadeira honra tem origem aonde? Ó, no coração. É no coração, no pensamento, na nossa mente, que o Senhor vai entrando. Então, se os filhos falam regularmente com seus pais, quem é filho aqui, levanta a mão. Quem tem pai aqui? Ok. Se o seu pai biológico não está aqui na terra, você tem o pai celestial. Então, você é filho. Então, dentro desse caminhar, se eu trato meu pai de forma, ou minha mãe de forma irreverente,
Se eu trato meu pai ou minha mãe de forma descuidada, ou se eu trato meu pai e minha mãe, olha só, de forma com que venha desonrá-lo, impertinente, a falta da verdadeira honra, é nessas atitudes. Sabe, gente, é sério isso, porque a Bíblia fala lá em Mateus capítulo 12, 34b, você já conhece, que a boca fala do quê? O que a boca fala? Do que o coração o quê? Está cheio. É isso. Ah, eu não quis falar isso. Quis sim, quis. Claro que quis. Oh, como não? Você falou exatamente aquilo que você gostaria de falar. Porque está cheio o teu o quê? Coração. E dentro dessa realidade, a desonra, ela só pode ser demonstrada pelo comportamento. Quais são alguns comportamentos quando o pai e mamãe falavam comigo? Eu acho que você também tinha. O papai mandava uma ordem que eu não queria fazer. Ou a mamãe, aí ou eu ficava emburrada, ou eu ficava... Até fazia. Mas fazia emburrada. Ou até mesmo quando virava a cara, né? Não tem uma hora que você fala com o seu filho fala assim, ai, meu Deus, hein, gente? Não é assim, pastor? Não tem umas coisas? Meu filho vai fazer isso. Não é assim, gente? Deus está falando? Né? Não digo só, nós estamos falando de nós, hein? Porque somos pais, mas nós também somos filhos. Nós não estamos dando recado para os nossos filhos, nós estamos falando para nós. Às vezes reprovamos as ações dos nossos pais. Às vezes ignoramos. O pai manda uma ordem e não atende o pedido. Lá em casa, quando as crianças eram pequenas, e a gente mandava uma ordem e não acontecia. Ai, gente, foi muito engraçado uma vez. Eu falei com a Nárima, quantos anos a Nárima tinha, Nádia? Uns 10 anos? Não, menos, né? Uns 6 anos, né? 7 anos. Chegou da escolinha, eu falei, filha, tira a roupa da escola, vai tomar um banhinho, e logo após vamos fazer os seus exercícios e depois vai descansar e tal. E a Nárima foi me enrolando. Olha, eu limpei a casa, fiz o almoço e Nárima me enrolando. Nárima, eu estou falando, Nárima, filha, olha, a mamãe está subindo. 1, 2. A regra era até o 3, porque quando chegava o 3, aí o negócio entornava. Quando eu cheguei no 2, ela já estava arrancando a calça. Aí eu falei assim, pode botar a calça, porque agora o chicote vai estralar. Mamãe falou com você o dia inteiro. Você não obedeceu. Peguei a varinha que tinha lá em casa, de uma árvore que nós tínhamos deixado. Peguei a varinha e eu dei na calça, né? Porque se eu fosse dar na pele ia ficar complicado. Dei na calça, pá, 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 pá. E ela só chorando. Aí ela grita para a Nádia, né, Nádia? Como que é, Nádia, que ela disse? Tia! Ela está me deixando toda roxa. Exagerada. Mas o que eu digo para você, não é assim que por vezes nós estamos, e Deus falando conosco, e a gente, tô nem aí. É capaz de cantar ainda, tô nem aí. Gente, eu digo para você que nós precisamos compreender que desonrar nossos pais tornou-se hoje um modo de vida normal na vida das pessoas. A gente vê isso até nos entretenimentos dos filmes. A gente vê adolescentes desonrando pai e mãe nos filmes. É tão interessante. O pai no filme fala uma ordem, o filho não faz. No final do filme ainda ele termina como herói. Ou até mesmo como que ele começa a fazer eu não sei, eu sei que quando termina um filme, já assisti uns filmes assim, em que termina, o cara praticou errado, desobedeceu pai e mãe e tal, e ainda no final, termina assim dizendo que ele conquistou algo muito poderoso. Como que você pode conquistar algo poderoso se você não honrou o mais importante, que é aquele que está sobre você? E diante disso, olha só, gente, é muito forte. Quando eu estava lendo essa palavra, eu falei, Senhor Jesus, ajuda, porque pastor Ailton também sofreu semana passada. Ele disse, pastora Renata, eu sei o que eu passei para trazer aquela mensagem. Você está pensando que é fácil subir aqui e trazer uma mensagem como essa? Não é todo mundo que aceita não, gente. Mas eu não estou aqui me preocupando se você vai aceitar ou não. A minha parte eu estou fazendo. Eu estou obedecendo a ordem de quem, gente? Do meu pai. Aquilo que você vai fazer com isso já não é comigo. Nem com o pastor Ailton, nem com qualquer outro líder aqui.
Olha que Deus diz lá em Deuteronômio capítulo 27, 16. Aí o povo diz, mas isso é lá na lei. Jesus disse assim, eu não vim aqui abolir a lei, eu vim aqui para cumpri-la. Porque Jesus, ele é a própria lei. Mandamentos e ordens é o que está na palavra. Senão, vamos fazer o seguinte, não aceito o Antigo Testamento, vamos rasgar ele e só ficar com o Novo. É assim, gente? Porque os dois andam juntos, em ação. Veja bem lá, Deus diz o seguinte, uma palavra muito forte. Maldito, olha só, aquele que desprezar a seu pai, gente, ou a sua mãe, e todo o povo dirá o quê? Amém. Sabe o que significa amém? Eu concordo, assim seja. E o que é ser maldito? Falei, Jesus amado, maldito, gente. Maldito é aquela pessoa que é mal falada. Sabe, aquela pessoa que todos maldizem sobre ele. Aquela pessoa que as pessoas que têm má fama. Você é um maldito, você é um odiado. Olha só, isso é pesado. Sabe, é você ter caráter negativo. Sabe, o amaldiçoado é aquele que recebe maldição. E a maldição de quê? De desagradável, de malvado, olha só. Então Deus está dizendo assim, maldito, você é de má fama. Aquele que despreza o seu pai e sua mãe. E dentro desse caminhar, gente, ser amaldiçoado por Deus é muito sério. Porque não foi Moisés, foi Deus. Maldito, o nosso Deus continua sendo o mesmo Deus de ontem? O mesmo Deus de hoje? E também será o mesmo Deus de eternamente? Então você e eu não podemos excluir da Bíblia aquilo que o Senhor colocou aqui. Não se tira nenhum tio, né? Não muda. Aqui a palavra é sim ou não. É Deus que está falando. Agora, Jesus, ele se tornou o quê? Maldição por nós. Nós éramos o quê, gente? Malditos. Mas pelo sangue de Jesus, nós somos o quê? Benditos. Pelo sangue de... E aquele que anda com... Aquele que ouve a sua... Aquele que pratica a sua... Tem Cristo aqui. Mas se não tem... Abre uma legalidade para que essa maldição entre. E é por isso que muitas pessoas sofrem. Porque não querem andar com Deus e querem receber a bênção de Deus. Dentro desse caminhar, gente, a Bíblia diz que aquele que desonra seu pai ou sua mãe é maldito. E é por isso que nós estamos vendo muitos filhos sofrendo danos. As cadeias da nação estão cheias. E pasmem, uma grande parte de filhos de crentes. Pasmem. Quando você vai lá, a primeira pergunta, minha mãe é crente, meu pai é crente. Rararararará. Então, dentro desse caminhar, desonrar é tratar como algo comum. Algo vergonhoso, algo humilhante. Lembra daquela história de Jesus em Nazaré, quando ele foi para fazer milagre e não conseguiu, porque o povo não honrou ele? E ainda mais leva ele lá no cume do monte para matá-lo mesmo? E dentro desse ponto, uma maldição que durou por gerações, eu quero ler com você essa história. Olha só, coloca aí para mim, por favor, em Gênesis capítulo 9, versículo 24 ao 26. Uma maldição que durou por gerações. Olha só. E despertou Noé do seu vinho e soube o que seu filho menor lhe fizera. E disse, maldito seja Canaã, servo dos servos, seja os seus irmãos. E disse, bendito seja o Senhor Deus de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. O João está aí? Joãozinho, vem aqui para mim, por favor. Ele está trabalhando ali? Essa passagem do capítulo 9 de Gênesis, qualquer criança que lê, que o pai leu a Bíblia, qualquer adolescente, qualquer jovem, vai passar para nós a conversa, a história. Os nossos irmãos estão aqui. Vem cá, João. Que história é essa? Paz do Senhor, irmãos. É o seguinte, eu estava lendo essa passagem aqui, ouvindo um pouco sobre essa história, e essa história é o seguinte: após o dilúvio,
que Deus manda o dilúvio para destruir a terra, né? E então, Noé foi o único justo que Deus viu na terra e poupou ele e sua família. E aí a gente lembra da história da arca e tal. Depois disso, quando Deus faz aliança e diz sobre que teria um arco nas nuvens, né, que Deus faz uma aliança que nunca mais houveria o dilúvio, acontece isso, onde Noé, ele possuía Cã, Sem e Jafé, seus 3 filhos. E teve uma vez que Noé, ele era agricultor, e ele foi o primeiro a ter uma vinha, né? O primeiro que plantou uma vinha. E ele uma vez bebeu vinho dentro da tenda. E aí, Cã, ele entrou dentro da tenda e viu seu pai. E aí, o que ele fez? Ele foi contar para os seus outros 2 irmãos. E aí, os seus outros 2 irmãos, Sem e Jafé, foram devagarinho, pegaram uma capa, foram andando de costas. A Bíblia ela descreve que eles foram andando de costas para não ver a nudez do pai. E então foram e cobriram ele. E depois que Noé foi e despertou, né, do vinho, aí foi então o que ele diz em Gênesis 9, 24 ao 26. Que está aqui. Despertou Noé do seu vinho e soube que seu filho menor lhe fizera. No caso, Cã. E disse, maldito seja Canaã, porque na descendência de Cã veio Canaã. E aí que deu origem ao povo cananeus, né? E aí segue dizendo assim, maldito seja Canaã, servo, escravo dos seus irmãos. E aí ele segue dizendo, e disse, bendito seja o Senhor, Deus de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. Aí Noé, após beber, tomar o seu vinho, perder toda a compostura na sua tenda. Veja bem, ele estava lá no seu momento. Ficou bêbado e a gente acredita que ele deve ter tropeçado, caiu, desmaiou, porque não percebeu, dormiu. Entra o filho, e o filho mais novo. E quando entra nessa tenda, começa a tirar uma onda do seu pai. É tão interessante isso, que você precisa entender a questão da honra, do princípio da honra. Aí eu estava pensando assim, mas por que Noé bebe tanto, gente? A Bíblia fala que ele construiu uma arca-ação. Ele pregou a palavra ação o tempo todo. E ali, naquele momento pós-dilúvio, ele planta uma vinha e ali ele pega, se embriaga. Se perde no meio da jornada. Por que ele se perde? Eu acredito. Você já imaginou um homem construir uma arca por tantos anos e falando que vai acontecer e ninguém acredita? E depois a arca vem, constrói. Aí entra dentro desta arca, gente, 43, basicamente, animais, 43 mil animais, espécies de animais. Porque a arca era tão grande como se o meio de um campo de futebol. Eu fui analisar, gente, o barco era um comprimento de meio campo de futebol, tão alto quanto um prédio de 4 andares. E dentro desse caminho, o comprimento desta arca era exatamente 6 vezes maior que a sua largura. Veja bem, um homem teve que passar por todo o processo chamado de mentiroso o tempo todo, sendo construído, levanta também a sua família, tentar a crer na voz, porque Deus não apareceu na voz. Uma ação constrói, porque vai acontecer num período, a arca não estava na praia, não estava perto do mar. A arca estava em outro ambiente, e ali não chovia naquele tempo, só orvalho caía na terra. Olha isso, o poder da obediência. Aí vem, ele passa por todo, já imaginou, se lá em casa tem um cachorro peludo que solta pelo, e que eu limpo a minha casa todo dia. Falei, Jordan, depois que olha que eu sou cuidadosa com casa, meus pastores sabem disso, mas nunca vi tanto pelo saindo todo dia da casa. Um cachorro, imagine, mais de 43 mil animais ali dentro. Você aguentaria essa pressão? 40 dias de chuva, o que historiadores dizem que até a chuva chover, secar a terra, passar por todo o processo, foi 1 ano de processo ali dentro. Eu acredito que o emocional do homem estava que estava, e ainda mais, eu sou o único pai que sobrou na terra para gerar uma multiplicação. Gente, já imaginou isso? A pressão que faz, aí plantou, bebeu, aí que gostou, vou relaxar. No que relaxou, dançou, e aí ficou nu, ficou peladão. Seu filho entra,
E ao invés de honrar o pai diante disso, porque ele vai e zomba, e vai atrás dos irmãos e diz assim, gente, vocês precisam estar lá, papai está mais bêbado do que um gambá. E está mais nu ainda, está mais peladão do que um corvo. Isso eu estou pensando e conjecturando aqui, para entender a história. E os seus irmãos falam, cara, você está doido de fazer uma coisa dessa? Vamos honrar o nosso pai. Isso é vergonhoso, porque o que aconteceu com Adão e Eva quando eles se viram nu? Hein, gente? Andavam nu o tempo todo no jardim, mas quando o pecado entrou, o que aconteceu, gente? O que significa o quê, gente? Vergonha. Quando você toma banho, você sai nu na frente de todo mundo? Hein, gente? Você não põe um roupão, põe uma toalha, põe alguma coisa, e quando alguém bate na porta, você fica, ai meu Deus do céu, não é assim? Por quê? Porque a sua intimidade estava sendo exposta. Então nós entendemos que lá em Hebreus, Deus honra Noé. Paulo honra Noé. As suas ações como um dos heróis da fé. Ou seja, o ato dele não foi legal, porque ele se perdeu nisso. Foi exposto diante dos seus filhos a pré-julgamentos. Mas Deus também entende um processo da pessoa. Nós falhamos, mas Deus perdoa. Agora, isso não é um hábito. Ele nunca mais, não há outro registro falando sobre isso, sobre ele. Ele aprendeu. Então, diante disso, mesmo que os seus pais errem na sua frente, a sua posição aqui é honrar seu pai e a sua mãe. E mesmo nisso, é proteger pai e mãe quando alguém quiser detonar o pai e mãe pelos atos errados que fez. Vou pera lá, errou sim, mas é meu pai e minha mãe, eu vou honrar até o final. Nós precisamos entender que tem valor nisso na honra. Então eu digo para você, gente, que esta maldição pelos lábios do pai cumpriu por várias gerações. Veja que a maldição veio da boca de quem, gente? Foi da mãe ou do pai? Foi do pai. E Cã se tornou aí servo dos servos, ou seja, escravo dos escravos. Até que Deus deu a Israel Canaã. Olha que lindo Deus trazendo para o seu povo uma história. Foi uma história problemática lá atrás, porque o pai se perdeu, vergonha, né, pastor? Porque na hora da raiva a gente fala bobagem, não fala, não. Pai, por isso eu digo a você, tome cuidado com aquilo que você fala. No meio da raiva, no meio da dor, no meio da situação do conflito, cuidado com aquilo que você vai dizer. Porque há um peso sobre a nossa boca. E isso nós precisamos entender que o Senhor está aqui para nos ensinar e nos ajudar. Olha só, gente, uma coisa que eu creio da recompensa dobrada. Veja lá em Efésios capítulo 6, versículo 2 e 3. Mais uma vez eu quero repetir, você já leu. Honra o quê? Teu pai e tua mãe, que é o primeiro o quê? Mandamento com o quê, gente? Promessa. E nós temos promessa de Deus. Quem tem promessa aqui? Ok. Porque te vá bem e vivas muito tempo, o quê? Sobre a terra. Ou seja, a recompensa da honra, neste versículo aqui é dupla. E dentro dessa recompensa, o primeiro lugar dessa recompensa, ele está dizendo assim, ó, tudo irá bem com você. Se você honrar teu pai e tua... Olha, eu sinto a presença dele aqui. Tudo vai bem com você. Ou seja, você terá sucesso na vida. Você terá sucesso, você vai ter alegria. Você vai ter saúde, você vai ter paz. Você terá a presença do Pai. Olha que promessa linda, dá um glória a Deus aí. Olha só, você experimentará uma vida gratificante. Eu tenho uma vida gratificante. Quem tem uma vida gratificante aqui? Eu tenho. Sou grata, porque eu honro e tenho procurado honrar papai e mamãe, mesmo que papai esteja na glória. Isso aqui é um papel de honra. Estar aqui no altar, mantendo esse lugar, a pastora Nádia, minha família, os nossos pastores, filhos espirituais, que estamos aqui, nós honramos uma história. E eu creio que por causa desta honra, que eu poderia, nós pastores, decidir fechar esta igreja, em qualquer momento, seja na morte, seja na mudança, ou seja na pandemia, era a chance. Não era assim, meus pastores? Mas nós decidimos o quê? Manteremos a porta aberta. Se entrar um aqui, será abençoado. E eu quero ser abençoado. Eu sou inteligente. Nós recebemos recompensa. Recompensa é o quê, gente? Presente. O nosso Deus, Ele quer um galardoador. Ele gosta de dar presente. Quem gosta de ganhar presente aqui? Olha só, em segundo lugar, ele diz assim, nesse mesmo versículo, você terá uma vida longa na terra, você, o que? Te vai bem e vivas muito tempo. Olha só, terá a promessa de não morrer prematuramente.
Olha só, é tão interessante isso. E aí, prematuramente, pode ser muita coisa. Mas aí você me pergunta, mas pastora Renata, eu conheço um monte de gente que morreu prematuramente. O caso do meu pai, para mim, com 64 anos, num acidente de carro. Porém, meu pai, eu conheço a história. E você também conhece. Deus já havia falado que ia levá-lo. E ele já tinha, em 2016, ele já tinha me alertado. Eu vou embora cedo dessa terra. Deus vai me levar, se prepare. Papai já estava em oração, Deus conectando com ele, dizendo sobre isso, e tudo aconteceu. Agora, diante dessa realidade, uma das coisas que eu aprendo aqui, conheço muitas pessoas que morreram prematuramente. Por que que essa promessa não se aplicou sobre essas pessoas? Eu fui perguntar ao Senhor, Senhor, por quê? Me ensina isso. Aí veio uma resposta para o meu coração. Olha só, as promessas de Deus, elas não são automáticas. Elas precisam ser conquistadas por onde, gente? Pela fé. E aí eu fui aprendendo, Senhor, me explica mais um pouquinho. Deus vem e faz uma aliança com Abraão. Qual foi a aliança com Abraão, meus pastores? Eu vou te dar a nação, como a areia do mar. Sai da tenda, né? Olhe para as estrelas do céu. E veja, essa é a sua descendência, como a areia do mar. E aí você percebe que Deus começa a fazer uma aliança com Abraão. A palavra aqui, ela é específica, lá em Gênesis capítulo 17, 19. Veja bem isso, o Senhor me ensinou muito sobre isso ontem. E disse Deus, na verdade, Sara, tua mulher, te dará quem? Um filho. Falou para quem? Falou para quem, Deus? Falou para Abraão. E chamarás o seu nome de quê? De Isaque. Ó, e com ele... Com quem, gente? Com Abraão ou com Isaac? Ok, preste atenção nisso. E com ele estabelecerei a minha aliança, por aliança perpétua para a sua descendência, ó, depois dele. Eu faço uma aliança com você, Abraão, mas será aliança perpétua na vida de Isaac. Olha aí, gente. Diante dessa realidade, Isaac tinha que ter um casamento, ele precisava gerar filhos, certo? Aí, Deus escolhe Rebeca. Sabe aquela historinha de Rebeca? Abraão precisa escolher uma filha para o seu filho, já está velho, já sabe, precisa entregar a promessa, rararara. Aí pede para o servo de Abraão, né? Ir lá no meio da parentela de Abraão para procurar uma esposa que fosse da mesma família. Aí o servo fica desesperado, como é que eu vou achar a escolhida de Deus para Isaac? Isso é muito sério, gente, é uma descendência, é um futuro, é uma história. Aí o servo faz uma oração, o poder da oração, gente. Deus conhece o nosso futuro e quer nos revelar através do que, gente? Da oração. Então entra no teu quarto, fecha a tua porta e orarás ao teu pai que está em secreto. E o teu pai que está em secreto te vê em secreto, te ouvirá e te o quê? A recompensa do quê? Da honra, da oração. Sabe por que quarto? Eu estava pensando nisso, meus pastores. Quando a gente quer sair na presença do Senhor, para onde que a gente vai? Para o silêncio. Quarto é lugar de intimidade. Lugar de intimidade que a gente conhece cada coisinha que está ali no ambiente. Não é assim? Nada nos tira a atenção. Tenta fazer um momento de oração na praia. Hein, gente? Tenta. Aí você vai ver tudo, né? Você vai ver árvore, tudo é válido. Mas quando Deus quer falar com você e quer que você fique atento, fica lá dentro do quarto, fecha ali, porque é a minha manifestação. Eu fiquei 30 dias, não, eu fiquei quase meus 15 dias de férias dentro do quarto. Trabalhei, limpei minha casa, fiz tudo que tinha que fazer nas férias, mas eu poderia viajar, recebi propostas de viagem, mas eu disse, eu vou ficar no quarto. Porque ali Deus vai falar comigo, o ano está terminando, e eu preciso terminar de receber aquilo que Deus tem. Por isso eu digo a você, que a resposta de Deus entra no teu quarto. Busque ao Senhor, porque foi isso que esse homem falou, Senhor, eu preciso, aquela menina que aparecer e der água para mim, e para os meus, quantos camelos, gente? 10. E camelo, quantos litros tem de reservatório ali dentro? Ai, gente, me passaram 40 litros, camelo, 70 litros, 70.
Agora imagine uma garotinha que nunca viu aquele homem, dá água para ele, oferece, é coisa... E ainda oferece para 10, 70... Gente, não é água de torneira. Era de quê, gente? Poço. Ela faz isso e aí ele entende que é ela que é escolhida. Olha só. Aí, diante disso, olha, eu achei incrível estudando sobre isso com Deus. Quem escolheu a esposa de Isaac foi o próprio Deus. Sabe por quê? O servo de Abraão, ele vem, a Rebeca faz todo o procedimento. Aí Deus escolhe Rebeca para Isaac de forma milagrosa. É milagrosa. Sabe por que é milagrosa? Aí eu fico questiono não. Eu fico tentando entender o propósito de Deus. E propósito de Deus, né, pastor, não se discute. Ação divina não se discute. Providência divina não se discute. Ação divina de Deus não se discute. Sabe o que é? Isaac vem, ela se conhece Rebeca, casa com ela e descobre depois que ela era o quê, gente? Estéril. Era estéril. Não havia, né, pastor, naquele tempo, exame ginecológico para comprovar. Não havia, mas Deus escolheu Rebeca, estéril, para ser aquela que ia dar a descendência. Gente, a sogra de Rebeca também era o quê, gente? Sara era o quê, gente? Estéril, e Deus não abriu a madre. Porém, Sarinha se precipita, né, dando a Abraão a concubina. E aí deu Ismael, que deu um problema. Até hoje sofremos com as consequências. E dentro desse caminhar, eu quero falar com você, pai. É dentro desse caminhar que o Espírito Santo foi me direcionando. Eles se casam, descobre a esterilidade dela. Aí eu fico perguntando, por que Deus escolheu a esterilidade, escolheu esta menina? E aí dentro deste caminho, quando ele promete para Isaac que vai dar a ele uma descendência. Aí eu repito novamente, porque as promessas de Deus não são automáticas. Elas têm de ser conquistadas e recebidas pela fé. Não é da sua forma humana. Não vai ser do teu jeito, vai ser do meu jeito. E o meu jeito eu não vou explicar para você. Porque sou eu que vou manifestar. E a Bíblia diz que Isaac orou ao Senhor. Gênesis capítulo 25, 21. E Isaac orou, olha só, como foi, gente? Ele orou o quê? Insistentemente ao Senhor. Foi Rebeca, gente? Hein, gente? Ela, é claro, ela pedia ao Senhor. Toda mãe quer ter filho. Mas a palavra do Senhor diz que foi o pai que orou insistentemente ao Senhor por sua mulher, porquanto ela era o quê? Estéril. Aí, olha que lindo. E o Senhor ouviu as suas orações e Rebeca lhe concebeu. É claro que eles fizeram todo o trabalho que tinha que fazer. Né? O nosso papel a gente tem que fazer. E aí o Senhor vem e derrama sobre ele, concebe. Eu vou falar da minha história. Casei-me e aí eu tentando engravidar não conseguia. Chegou o momento da frustração. Quando eu ia ao médico achando que eu estava grávida, não era. E uma frustração atrás da outra. Aí um dia, eu cansada já nessa expectativa, eu pedi ao Edivaldo, eu me lembro disso, foi uma meia-noite. Eu disse assim, meu amor, você é autoridade sobre mim. Por favor, coloque sua mão sobre meu ventre. E ore sobre o meu ventre e libere a bênção sobre o meu ventre, porque de você que vai vir um milagre. O Edivaldo veio, nós éramos novos, casadinhos ainda, somos 26 anos atrás. 24 anos atrás, né? Edivaldo vem, coloca a mão sobre o meu ventre e ora. De manhã, às 10 horas da manhã. Você crê em profecia? Você crê que Deus usa pessoas? Ok. 10 horas da manhã, bate lá na minha porta. A Nádia, acho que não sei se lembra desse episódio. Renata, você está aí? Eu morava lá no 3º andar da casa da mamãe e disse, estou. Preciso orar por você, porque Deus falou para mim orar por você aqui e entregar uma profecia. Sobe, minha filha. Nessa noite, você pediu para que o seu marido orasse por você e colocasse a mão no teu ventre. Olha isso, gente. O Senhor diz, e visitarei a tua madre, e daqui 30 dias estará grávida.
E aí, gente, 30 dias depois, claro que eu fiz meu bom trabalho. 30 dias depois, grávida, Náhima. E passei por todos os processos, Náhima nasce. E aí depois, um dia, Náhima, com 2 anos, estava numa igrejinha bem pequenininha, aquela igreja de periferia, aquela igreja gostosa. Uma profetisa veio e me leva até o altar e diz o seguinte, a Náhima no meu colo, e eu nem pretendia ser mãe de novo, naquele momento. Ela diz assim, ó, o Senhor vai visitar a tua madre, vai te dar um filho homem. E este filho homem será como líder, como Moisés, como Davi na música, e também vai ter autoridade da palavra como Paulo. Eu falei, uau, tudo isso. Coitado dele. E aí ele diz o seguinte, você vai enfrentar todas as dores, Satanás vai tentar matar esta criança. Falou assim para mim. O Senhor vai guardar você até o dia da gestação. Você vai passar por alguns processos. Porém, eu vou encerrar a sua madre após essa criança nascer. Mateus nasceu, teve problemas sérios de coração, ficou na UTI, enfim, é uma história que um dia eu conto. Porém, quando eu fui ao ginecologista para passar pelo todo o procedimento de ver como estava meu útero, ele falou, Renato, teu útero está todo invertido, você não vai mais poder gerar. Isso já fazem alguns anos. Por isso eu digo a você que o nosso Deus está aqui para nos abençoar. Eu sinto a presença de Deus para te contar algo que Deus me fez uma vez lá em casa. Quando eu conto algo para você aqui, daquilo que Deus faz comigo, não é para mostrar que eu sou espiritual não, gente. Eu estou dizendo para você, para que você acompanhe a história. Porque você que está aqui pela primeira vez não sabe. Você que está nos acompanhando já sabe. E aquilo que Deus vai fazer de novo para nós em 2021 para frente, é coisa gloriosa. Ei, é coisa gloriosa. Por que você está fazendo uma campanha de tempo de coisas novas? Antes de vir para cá, 2 anos antes, o Senhor disse para mim, eu vou tirar pessoas dessa igreja. Vão sair. Não serão 32 mil. Você vai precisar apenas de 300, como Gideão. Vai acontecer assim, assim, vai sair um por um. Deus falou comigo no altar e está registrado em gravação. E do seu ventre espiritual vai sair filhos que serão gerados na tua história. Passou-se o tempo, eu estou em casa em oração. Estava ali, com visão aberta. Entra um ser de branco na minha frente. Chega em mim. Abre meu útero. Agora é questão de fé. Se você crê, problema seu. Se você não crê, problema seu. Eu estou vivendo isso. Abre meu ventre. Pega meu ovário, meu útero, tudo que é velho. Está bem velho, enrugado, coisa feia. Puxa, tira. Vem com um órgão novo. Isso há 2 anos e meio atrás. Coloca dentro de mim. Vem na mão dele a terra em movimento. Coloca dentro do meu útero. Fecha. E diz aqui, a partir de hoje você gera filhos para a tua história. E a nação será abençoada. A terra em movimento. Eu creio que Deus vai fazer coisas grandes. Você que está chegando aqui primeiro, eu já tenho meu primeiro batismo que é desta igreja, daqui, ó. Que é o nosso querido Beto. Por 3 anos trabalhando para ganhá-lo para Jesus. Foi na porta, não foi, meu pastor? Deus está fazendo coisas lindas. Então eu quero dizer que um homem que orou por mim, meu marido, abençoou o meu ventre. Isaac abençoou a sua esposa. Então eu quero dizer, pai, ei, abra a sua boca para profetizar dentro da sua casa. Dentro da sua casa, ele orou, olha só, gente, é tão interessante você entender. E o Senhor lhe disse, 2 nações há no teu ventre, porque havia uma briga no ventre de Rebeca, entre gêmeos, não havia ultrassom, hein, gente? Naquele tempo ninguém sabia quem estava ali dentro, olha só. E aí, no teu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas. Um povo será mais forte do que o outro, e o maior, que é Esaú, servirá ao menor, que é Jacó. Não aconteceu isso, gente? Aí você conhece toda a história. Mas você sabe como que Jacó conquistou tudo isso, não é? Mas Deus já tinha revelado. Não que Deus concordou com a atitude e as ações ali. Tudo precipitação, né, gente? Ninguém consegue esperar nada a promessa acontecer. Rebeca não esperou.
Esaú não esperou, Jacó não esperou, todo mundo querendo ganhar a promessa muito rápido. Cuidado, promessa de Deus tem tempo para se concretizar. Toma cuidado, Deus prometeu a mim tanta coisa quando eu tinha 10 anos, estou vivendo isso agora. E tem coisas que Ele me prometeu há poucos dias que eu só vou viver talvez daqui 20 anos. Então eu digo para você, espera a promessa acontecer. Quando acontecer, você vai poder glorificar ao Senhor e aplaudir, porque foi o Senhor que fez, não você, não eu. Podemos trazer danos para a nossa história. Olha só, para encerrar, uma lei espiritual aconteceu, isso é muito profundo. Salmo 119, 89. Para sempre o Senhor, a tua palavra, ela permanece aonde, gente? No céu. Observe, a palavra não diz para sempre está firmada a tua palavra na terra e no céu. Está falando aonde, gente? No céu. Permanece aonde? Como que a palavra de Deus é estabelecida na terra? Por boca de 2 ou 3 testemunhas será confirmada a palavra. Toda a palavra. Veja aí, 2 Coríntios capítulo 13. Isaías 55, 11. Assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que eu designei. É o Senhor que está dizendo. Aquilo que Deus prometeu vai se cumprir, não vai voltar vazia. E você precisa entender como que a palavra volta para Ele. Olha só, através da nossa boca. É por isso que quando nós começamos, no domingo, você que não faz parte, entenda. No domingo passado eu mandei um vídeo para vocês, está dentro da onde, gente? Num carro viajando, não foi? Estava indo para Taubaté consagrar o pastor. Deus já tinha falado comigo no sábado, não deu tempo de eu passar o vídeo para vocês explicando. No carro, rapidamente eu disse, hoje começa o nosso jejum. Foi isso que eu disse? No outro dia, e eu não vou dizer o quê. Você vai saber daqui 20 dias. Deus fez milagres. Então eu digo a você, o nosso Deus está aqui neste lugar. Deus faz milagre. Ei, gente, eu quero dizer mais uma vez, olha só, primeiro Deus vem em primeiro lugar, e depois somos nós. Deus fala, Ele manda e nós enviamos. É pelo poder da palavra. E quando falamos com a nossa boca, a palavra que já saiu da boca do Senhor, nos estabelecemos aqui na terra a sua vitória. É aqui. Você mora aqui. Você está no céu? A bênção está onde? Lá no céu, não vem? Não é do alto? Toda dádiva e todo bom, dom perfeito, vem aonde, gente? Vem do alto, dos pais das luzes, não das trevas, viu, gente? Tudo que vem das trevas é do diabo. É das luzes. Vem lá do alto. Aí vem a morte, então eu quero dizer para você que nós precisamos escolher as bênçãos do Senhor, gente. Porque você precisa entender que há um perigo aí. No meio de tudo isso, Isaac, ele declara com a sua boca para estabelecer a vontade do Senhor. Nós precisamos compreender que a nossa boca tem poder. A palavra tem poder. Quinta-feira, quem estava aqui comigo? Levanta a mão. No final, nós oramos por Gustavo, da família da Luciene. Luciene mandou um áudio desesperador, dizendo que seu parente estava na UTI, que estava quase à morte. Já estava em coma já? Estava em coma. Desesperada. Ela perdeu o tio, quanto tempo ela faz? 2 semanas, 3 semanas, 10 dias. O seu tio, é o filho dele? O outro, esse Gustavo é quem? É outra pessoa? Da família. Acabaram de perder o tio, agora veio o seu primo. Seria isso, Gustavo? Ok. Uma gravidade dessa. Eu vi o desespero dela. Nós estávamos aqui. E eu disse, em nome de Jesus, igreja, você que está comigo aí no ar, você que está aqui comigo aqui, nós vamos declarar que o Senhor vai entrar naquela UTI. Não foi isso? Vai entrar naquela UTI e nós não estamos aqui, mas como o centurião disse, basta apenas uma palavra e o meu criado vai ser curado. Senhor, nós estamos aqui, eu nem sei onde está Gustavo. Entra nessa UTI agora e dá vida para ele. No outro dia, o homem já estava de pé e já está de alta em casa. Isso tem a ver comigo? Não, isso tem a ver com o poder do Senhor.
Nós precisamos entender que o milagre está lá em cima. E é de cima que nós precisamos profetizar. Basta eu e você crer. Então, a partir de hoje, creia. Quando você sair de casa ou saindo daqui, comece a declarar com a tua boca que algo sobrenatural vai acontecer. E encerro dizendo que a morte e a vida estão no poder da língua. E aquele que ama comerá do seu fruto. Cuidado com aquilo que você profetiza. Porque aquilo que você vai declarar pode trazer vida ou morte para você. E o nosso Deus tem vida aqui. Agora a terra está cheia de morte. O céu está cheio de vida. Mas essa terra aqui está cheia de morte. Morte emocional, morte financeira, morte de tudo que você possa imaginar. E quando eu e você declaramos isso, a língua é pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Não é assim, gente? Essa coisinha... Tem um poder, né, pastor? De se vangloriar, de se achar. E aí diz o versículo: vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples o quê? Fagulha. Joga lá. Um bosque se incendeia. Grande, hein? Não pequeno. Por isso eu digo a você, uma pequena fagulha da sua boca pode destruir tudo aquilo que você construiu. E você e eu precisamos entender, não é a língua, mas é a origem de nossas palavras. Nós não estamos falando do órgão, nós estamos falando da palavra. Então eu digo para você, agora fique sobre os seus pés, para eu orar por você. Lucas capítulo 6, 45. O homem bom do bom tesouro do seu coração tira o bem. E o homem mau do mau tesouro do seu coração tira o mal. Então tudo vem da onde, gente? Do cor? Então se o coração está cheio de amargura, é só palavra de amargura que vai sair da boca. Se o coração está cheio de ódio, é só ódio que vai sair daí. Por isso eu quero declarar para você que, porque da abundância do seu coração, fala a boca. Então eu quero que você coloque a mão sobre o teu coração. Porque é no teu coração que procede, no meu coração que procede as fontes da vida. A vida e a morte. Qual você vai escolher hoje? O que você vai profetizar a partir de hoje? Que a sua família é uma desgraça? Ou que a sua família é uma bênção? Que seu pai é uma bênção mesmo? Que a sua mãe é uma bênção mesmo com todas as deficiências e limitações? Como é que você vai declarar diante dos seus parentes, né? Porque parente é parente, né? E aí nós declaramos tudo, escute, quando eu declaro palavras de maldição, sai primeiro de mim. É de mim que sai, é de mim. Então o negócio está feio aqui. Eu digo a você e declaro, a partir de hoje, saia daqui dizendo assim, eu vou honrar pai e mãe, o meu Deus, e vou sair daqui profetizando a bênção. Ei, escute, eu estou dizendo algo para você, está acontecendo milagres. Eu só não vou antecipar porque não me cabe. Deus não me autorizou a dizer. Mas os meus pastores já estão sabendo. Está acontecendo milagres. Já está. Então eu digo a você, por quê? Porque estamos dentro de um quarto declarando o tempo todo. Eu profetizo sobre você milagres hoje. Eu profetizo sobre você bênçãos. Eu profetizo sobre sua casa. Eu profetizo porta aberta. Eu profetizo que tudo aquilo que está retido. Tem alguém aqui que tem algo na justiça. E precisando de uma liberação. Levanta sua mão, porque eu não sei quem é, mas alguém está precisando desse milagre. Levanta sua mão, se você tem. E eu quero a igreja agora de pé, com a sua mão levantada, agora com a mão levantada mesmo, por favor, por todos aqui, porque eu vi 3 mãos levantadas. Eu não sei como vai ser, não sei que de maneira vai acontecer. Mas agora nós queremos que o Espírito Santo entre aí nesse fórum, entre aí neste lugar, entre aí aonde for, que onde estiver guardado, empilhado este papel, se estiver dentro da gaveta, se estiver vai acontecer. Senhor, entra agora nesta situação e libera esta bênção sobre este querido, sobre esta querida. Você que está em casa, que precisa deste milagre de uma liberação. Você que precisa de um milagre físico. O Senhor está visitando a sua mente, o seu coração agora. Se você precisa de ser liberto na mente e no coração, nós profetizamos palavra de vida aqui nesta manhã. E declaramos a bênção do Senhor. Que você saia daqui curado, que você saia daqui revigorado, com
continue honrando o seu pai, continue honrando a sua mãe, continue honrando os seus parentes, continue honrando os governos, continue honrando os pastores, continue honrando o seu professor, o teu patrão, continue, e você vai ver a glória do Senhor sendo derramada sobre o teu viver. Aplauda o Senhor, prepare a sua oferta, pastora Nádia, trazendo a palavra, e logo após estaremos encerrando.